Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, lembrando que a gente está estudando alguns reinos dos seres vivos. A gente já estudou, por exemplo, o reino dos vírus, a gente já estudou o reino das bactérias. Hoje a gente vai estudar sobre o reino dos protoctistas, certo? Lá na página 56 do livro. Se você ainda não está com o livro, você pode dar pausa nesse vídeo e buscar o livro, ok? Bem, a gente vai estudar que o reino protoctista, ele pode ser dividido praticamente em duas partes, as algas e os protozoários, ok? Mas para a gente estudar mais profundamente, a gente tem que relembrar alguns conceitos que a gente estudou no início do ano. Por exemplo, vocês devem lembrar que existem seres vivos que são unicelulares e pluricelulares, né? Relembrando, unicelulares significa que ele é formado por uma única célula e pluricelulares significa que ele é formado por múltiplas células, por várias células. A gente também estudou a diferença entre células procariôticas e células eucariôticas. Gente, lembrando sobre a estrutura de uma célula, a célula é formada por uma membrana que fica ao redor, citoplasma, que é um líquido interno, e o núcleo, que é uma parte central. No caso de células procariôticas, esse núcleo não existe. O material genético da célula fica misturado ao citoplasma. Já nas células eucariôticas, que são as células, por exemplo, que formam os seres humanos, o núcleo é definido, ou seja, dá para ver bem a diferença entre a membrana, que está ao redor, como se fosse a casca da célula, o citoplasma, que está em seu interior, e no centro dá para ver o núcleo bem definido, ok? E também a gente estudou, se eu não me engano, não sei se deu tempo, sobre a diferença entre animais e seres vivos que são autotróficos e heterotróficos. Para quem não sabe, autotróficos são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Como as plantas, por exemplo, elas realizam fotossíntese, utilizando a luz solar, a água, os nutrientes do solo e produzem seu próprio alimento, ok? E os seres vivos heterotróficos, que são aqueles que não produzem seu próprio alimento, eles não têm essa habilidade e conseguem energia se alimentando de outros seres vivos, ok? Então eles podem ser herbívoros, carnívoros e etc, tá certo? Bem, seguinte, agora a gente vai ver, vou passar aqui uns slides, umas imagens, onde a gente explica melhor o que é esse reino, tá? Cada uma de suas partes e as suas características principais. Em seguida, eu passo a atividade. Então vamos lá. Reino protoctista. Lembrando que a gente está estudando reinos de seres vivos que são microscópicos. A gente estudou sobre as bactérias, a gente estudou sobre os vírus e hoje a gente vai estudar sobre o reino dos protoctistas. E aqui embaixo tem alguns exemplos de protoctistas, ok? Nesses desenhos. Características. Os protoctistas, eles são seres eucariontes. Lembrando, eucariontes é que tem um núcleo definido. Todo o material genético da célula está dentro desse núcleo, que fica no centro da célula, ok? Passando. Eles podem ser autotróficos ou autótrofos, como tem aqui, ambas as formas são corretas, como as algas, produzem seu próprio alimento, realizam fotossíntese, ou podem ser heterotróficos ou heterótrofos, que são seres vivos que não produzem seu próprio alimento e se alimentam de outros seres vivos para conseguir energia. Passando.
Existem dois tipos de protoctistas. Existem os protozoários e existem as algas. No livro, vocês começam a ver, primeiramente, as algas. Mas aqui no slide, a gente vai ver primeiro os protozoários, tá? Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu começar com um ou pelo outro, tá certo? O grupo dos protozoários. Características: são seres vivos de hábito de vida livre. Eles também podem ser parasita ou eles podem ser simbionte, tá? Hábito de vida livre, vive na natureza, independente. Parasita é quando ele depende de um outro ser vivo para poder sobreviver, tá? Ele entra nesse ser vivo, se reproduz nele, vive nele e normalmente ele pode causar mal a esse ser vivo hospedeiro, tá certo? Ele sendo parasita e o outro ser vivo sendo hospedeiro. Ou simbionte. Simbionte é quando ele tem uma relação de cooperação com outro ser vivo. Assim, ambos têm vantagens, diferente do parasitismo, né? De quando é um protozoário parasita. Tá ok? Continuando. Eles são heterótrofos ou heterotróficos, é uma outra nomenclatura, e eles são unicelulares, formados por uma única célula. Classificação: são classificados de acordo com as estruturas utilizadas na sua locomoção. Tá, gente? Então, dependendo da forma que o protozoário consegue se locomover, consegue passar de um lugar para outro, ele recebe uma nomenclatura diferente. Então vamos lá. Risópodes ou sarcodíneos. Outro, flagelados ou martigófaros. Terceiro tipo, ciliados. E o quarto tipo, esporozoários. Vamos ver cada um deles com um exemplo de uma figura. E começando pelo risópodes ou sarcodíneos, tá certo? Se locomove através de pseudópodes. Gente, do que se trata isso? Observe o formato desse protozoário. Perceba que nas suas laterais, nas suas extensões, ele se prolonga. Então, de acordo com esse formato que ele tem, ele é chamado por esse nome, e essas saliências, esses prolongamentos na sua estrutura, são chamados de pseudópodes, ok? Vamos lá. Próximo tipo, flagelados ou martigófaros. Se locomove através de flagelos. Gente, flagelos não é a primeira vez, não é a única vez que vocês vão ouvir falar sobre esse nome. Porque flagelo são esses prolongamentos, esses fios que saem do corpo principal do protozoário e se estendem para fora. O nome desses fios é chamado de flagelos. Então, os seres que têm esses fios são chamados de flagelados. E é utilizado para a locomoção deles. Curiosidade, ponto importante. Um tipo de protozoário flagelado que causa uma doença muito séria é o trypanosoma. Nome engraçado, né? Gente, ele é o que causa a doença chamada de doença de Chagas.
é uma doença no coração que pode causar a morte da pessoa. E ela é transmitida por um inseto chamado barbeiro. A gente ainda vai falar muito sobre esse protozoário e sobre essa doença. Passando. O terceiro tipo de protozoários são os ciliados. Se locomovem através de cílios. Gente, vocês lembram dos cílios dos olhos? Pois bem, observe as laterais desses protozoários. Tem pequenos fios, tá? Perninhas, entre aspas. Esses cílios são usados para a locomoção desse protozoário. Certo? Passando. E os esporozoários não possuem estruturas locomotoras, tá? Não existe nenhuma estrutura que ajude esse protozoário a se locomover, a passar de um lugar para o outro, tá? E todos são parasitos obrigatórios. Ele nem vive em uma sociedade com outro ser vivo, conseguindo uma ajuda mútua, tá? Ele nem vive também no que a gente chama de vida livre. Ele obrigatoriamente é um parasita, ele vive dentro de um outro ser vivo e que normalmente ele causa mal a ele. O outro tipo de protoctistas são as algas. Características: presença de pigmento fotossintetizantes. Lembra que eu falei que as algas são autotróficas, produzem seu próprio alimento, então elas realizam fotossíntese. Substância de reserva. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Elas podem ser microscópica ou macroscópica. Podem ser vistas apenas de microscópio, mas também existem espécies que são macroscópicas, que a gente consegue ver a olho nu. E vamos agilizar, o vídeo está ficando um pouco longo. Diversidade e classificação, tá? Existe esse primeiro tipo chamado euglena, que realiza fotossíntese, que a reprodução é por divisão binária e pode aparecer em água doce ou salgada. Existe essa também chamada dinoflagelados, também realiza fotossíntese, mas também existe a espécie que são heterotróficas, tá? A maioria é marinha, encontrada em água salgada, e a cor é marrom avermelhada. Esse outro tipo de alga, diatomáceas, a reprodução é por divisão binária ou formação de gametas. A cor dela é marrom. Gente, divisão binária, explicando rapidinho, é quando ela espontaneamente se divide em duas. Isso se chama divisão binária. Não existe a reprodução com gametas masculinos e femininos, tá? Ela é assexuada. Mas também existe o tipo que acontece por formação de gametas. Aí teria que ter o gameta masculino e o gameta feminino. Cor marrom. As algas pardas, que são marinhas. Muito comuns essas. Algas vermelhas, encontradas nos mares, em água doce, em locais úmidos. Ela é utilizada, olha que curioso, para fazer sushi. Elas são vermelhas. E as algas verdes, que são aquáticas e de locais úmidos. A importância dos protoctistas no ambiente, por exemplo, as algas microscópicas, elas têm importância na cadeia alimentar e por ser um ser fotossintetizantes, elas são chamadas de produtores, participam da cadeia alimentar na categoria de produtores. E além disso, também elas produzem oxigênio utilizado na respiração. Ok? Pois bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido.
Vocês podem reassistir esses vídeos quantas vezes quiserem, tá certo? E em caso de dúvidas, vocês também podem deixar sua pergunta nos comentários desse vídeo, ok? Nos comentários dessa atividade. Então, até a próxima!